Olá, meu nome é Ronald. Dessa vez tive que apresentar essa massa arrepiante que já havia sido carregado em um vídeo, mas devido ao pedido de um usuário aqui, foi resumido. Sim, essa massa arrepiante é um pouco diferente da original, é melhor entendido, além de ter um final diferente. Com isso esclareceu o macarrão assustador, que é chamado de assustador Massa Chaves, o suicídio de seu Madruga. Isso aconteceu comigo algumas semanas atrás. Como todo mundo sabe bem, no Brasil novos episódios de mais um programa e agora de aventuras são a sexta-feira às 13h15. A primeira foi a Sonic X, que ele tentou quando demos acredita-se que ser um detetive. Esse episódio foi muito ruim. Fiquei animado porque me parece odiar, mas um show é muito pior do que Sonic X. Eu queria ver o novo episódio. Terminou de Sonic X, a tela anunciou que o capítulo estava chegando à introdução normal, nada mais do que quando o criador colocou tinha uma textura e cor de sangue, ou seja, vermelho, que me pareceu perturbador. Mas o que sobrou meu sem fôlego foi o título, que foi o suicídio da seu Madruga, e me assustou muito. Muito, embora depois eu pensei, embora eu que era ódio morte às 3 horas em um capítulo anterior de outro, e que eu não estava mais tão alarmado. O capítulo começou com seu Madruga e Chaves em direção ao refeitório onde Dona Clotilde trabalhava. Eles estavam conversando. Seu Madruga disse a ela lá em cima: você pode acreditar que ele já é namorado da Dona Clotilde? Não acredito. E Chaves raivoso: eu respondo a ele que você me disse desde que saímos do Vila. Você poderia parar de falar sobre isso por um momento? Ao que seu Madruga surpreendeu, disse: tudo bem, vou deixar isso em paz. Eles entraram e a primeira coisa que visto foi que Dona Clotilde estava se beijando o homem que segundo seu primo era o. Gritou: que diabos está acontecendo aqui? Dona Clotilde apenas olhou para ele, close-up no rosto de seu Madruga, ele decepção, todas aquelas emoções juntas, e tinha cara de tristeza. Coragem, gritou: que diabos está acontecendo aqui? Dona Clotilde apenas olhou para ele, respondeu-lhe: que tolo você é, você pensou que eu te seriamente amava? Bem, que idiota você se torna para ele se ele é como você, um homem. Não é um homem que certamente gosta de Chaves. Seu Madruga daqui. E ouvindo isso, ela saiu correndo chorando. Naquele momento ficou chocado, porque Dona Clotilde nunca tinha sido assim. Nunca tinha sido assim. Chaves apenas olhou para ela por cerca de 10 segundos com um olhar de fúria. Então o amor é visto chorando e correndo em sua direção até que ele chega e entra em seu quarto. Bem, aquele que ele divide com Chaves me deixou muito triste porque aquele choro soou um momento real, não um feito por computador. Chaves me deu naquele momento bastante tristeza, porque aquele choro parecia muito faz sentido na vida. Deixá-lo se arrepender do que me fez. Em próximo taque vai Chaves correndo procurando por amor de Feu, e corre em direção ao amor. Era daqui. E ele respondeu assim: ele está no quarto dele. Ele era muito. Chaves abatido, ele nem se despediu do pai. Ele correu pro quarto, e quando ele correu para o quarto e quando entrou, o que encontrou foi o amor cair sangramento pendurado. Aparentemente tinha cortado os pulsos e depois se cortado. Chaves bateu em um. Eu gritei apenas odeio. Eu não sabia se chorava ou se gritava, ou só fiquei em estado de choque. Chaves começou a chorar como um louco e continuou como cerca de 20 horas até que ele desliguei e perdi uma nota. Dizia Chaves: desculpe por deixá-lo sozinho, mas eu não ia aguentar essa dor. Te amo muito, meu amigo. Fala pra todo mundo. Vou sentir falta deles e que nos veremos novamente em algum momento. Eu e diga adeus a todos. Seu Madruga. Quando terminei de ler, Chaves disse com muita raiva: sua morte não será em vão, e eu nunca disse a você, mas eu te amei mais do que minha vida, meu irmão, e eu amo isso que necessário, não importa o preço que isso me livrou, porque, até onde eu sabia, Chaves não era gay. A tomada mudou e ele a lanchonete onde Dona Clotilde trabalha. Ela estava sozinha, estava prestes a fechar. Chaves chega e diz a ele: dados oi. Dona Clotilde fez de um jeito muito feio, com uma voz mal carregada, a mochila preta, e estava vestido com roupas black. Dona Clotilde ficou surpresa e respondeu: o que você está fazendo aqui? Ele respondeu: o que você está fazendo aqui? Saia agora, é hora de fechá-lo. Ele respondeu que não vou embora até falar com você. Dona Clotilde, com a qual ela roupas pretas. Dona Clotilde ficou surpresa e respondeu: o que você está fazendo aqui? Saia, já é hora de fechar
viajar? Ele disse a ela que não vou embora até que eu falei com você, Dona Clotilde. Ao que ela respondeu: pare, vou falar com a polícia. Quando ela virou, Chaves pegou um copo que estava ao lado dele e bateu na cabeça dele, que ele deixou inconsciente com muito trabalho. Que colocou ela numa cadeira. Ele tirou uma corda da mochila dela, amarrou. Ela acordou, ela estava amarrada na cadeira com o bico amarrado. E ela a cadeira com o bico amarrado. E ela Serra Ribeiro. Chaves disse: alô, Dona Clotilde, é hora que você pagar por tudo que você fez com ele. Meu amigo deu um tapa nela, ele bate nela com muita força. Ela só chorou de medo que sentiu. Chaves. Ele tirou várias facas, martelos, pregos, entre outras coisas. A primeira coisa que fez, entre outras coisas, a primeira coisa que ela fez foi remover um de seus dedos. Quando fazendo muito sangue saiu, que embora era cartoon, foi chocante vê-la. Em que momento em que eu estava em choque. Eu não sabia o que para fazer. Apenas continue assistindo o episódio. Chaves arrancou o olho e fazendo. Chaves arrancou o olho dele e ao fazer isso gritou com ele que você não merecia namorada do seu Madruga, você não vai poder ver ele de novo. O sangue estava em abundância, você não vai poder para vê-lo de novo. O sangue estava em abundância, você podia só ouço ela soluçando, já que ela não conseguia falar, porque como eu anteriormente eu a descrevi, ela tinha amarrado o bico depois do que aquele Chaves como uma espécie de alicate arrancou o bico. Você com uma espécie de alicate arrancou o bico dela, dava para ver o buraco deixado pelo bico. Ficou sem palavras. Último Chaves pegou a faca e enfiou no abdômen de a Margarida, viu muito sangue. Depois ela cortou o membro da Margarida por membro. Ela mudou a tomada. Foi visto acima, colocando tudo em uma parte que não foi reconhecida. Um cenário que não reconhecido. Um cenário que nunca tinha sido visto nunca tinha sido visto na série. Ela mudou a tomada novamente. Chaves era exatamente Vila. Na casa e todos os Monon. Kiko Godinez e Pupis perguntou sobre rivais seu Madruga. Ele respondeu que tinha saído porque foi rejeitado por Margarida. Ele se sentiu muito mal. Todo mundo observou que Chaves foi muito estranho, mas eles fizeram. Chaves foi muito estranho, mas eles não deram importância a ele. Colocou um sinal de que um mês depois e Benson vai ao quarto de Chaves, que eu vi, e diz a ele que fede. Aqui Chaves limpa o quarto. Você não está demitido. Ele entra, mas veio o cheiro era mais forte e Pupis que o cheiro veio do armário. Ele não abre para ver o que era corpo. Naquele momento começa a vomitar. Só eu era um desenho muito forte e desagradável. Foi embrulhado o lençol branco, já em estado de decomposição, mas o mais chocante coisa era que ele tinha um sorriso perturbador. Pupis sai correndo da sala, conta professor Girafales o que viu e eles chamou a polícia. Ele reanimou, ouviu tudo correu muito até chegar no final do casa. Ele saiu, começou a gritar, tipo, estava olhando para ele com medo. A polícia chegou e eles gritaram para ele descer. Eles não iriam machucá-lo, não faz mal, mas Chaves não prestou atenção e antes de cair no vazio gritou: eu sou com você, seu Madruga, para o céu ou o inferno, onde quer que você esteja, meu irmãozinho. É Chaves quem leva lentamente caindo. O corpo do Rugby foi destruído, sangue e pedaços de Rugby todos caíram. Eles gritaram, encharcados de sangue de Rugby. No sangue do Rugby, disse uma pequena legenda que dizia que foi assim que o Chaves ganhou seu vingança e agora ele está no inferno com seu Madruga. Terminou o capítulo e desmaiou. Acordei e saí correndo para contar aos meus amigos, mas o próprio infelizes não acreditaram em mim. Eles me disseram que haviam passado o teste do instrutor muscular. Eles me achou louco desde que no meu quarto eu vi uma nota com letras vermelhas. Acho que foi o sangue que me disse: você vai fazer o que eu fiz com quem te machuca e não acredita cuidadosamente você, Chaves. Eles me colocam no asilo e lá estou eu entre essas paredes quatro brancas. Só quero dizer que você não assiste a série, exceto aquela que você quer acabar, como se tivesse escapado do asilo e agora eu matei todos que me machucaram, assim como Chaves quer ser mais um. Continue assistindo a série e você será um assassino como eu.